Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre uma faceta pouco conhecida da poesia barroca portuguesa: os labirintos, textos visuais que foram redescobertos por Anna Hatterley, que publicou 2 livros em que estuda essa modalidade poética: A Experiência do Prodígio, antologia de labirintos criados por autores maneiristas e barrocos portugueses, e o livro de ensaios A Casa das Musas. A modernidade dessa poesia, que recorda a poesia concreta, e por isso mesmo foi reivindicada pelo movimento do experimentalismo poético português, a POEX, contrasta com o seu conteúdo, em geral religioso ou de homenagem a reis, príncipes ou autoridades do clero, ou seja, uma poesia bajulatória. Por esses 2 motivos, o estético e o ideológico, os labirintos foram relegados ao esquecimento no século XVIII, quando os poetas e intelectuais portugueses estavam entusiasmados com o Iluminismo e a Revolução Francesa, e ainda pelos ideais neoclássicos que influenciaram a poesia árcade ou arcadista, praticada por autores como Bocage, que estudaremos na próxima semana. Foram necessários 300 anos para que essa pioneira forma de poesia visual fosse resgatada do esquecimento. Bem, vamos agora estudar os labirintos a partir da própria etimologia. A palavra labirinto, escreve Jorge Luiz Borges no Livro dos Seres Imaginários, vem do grego labres, ou machado de dupla lâmina, símbolo encontrado no palácio do rei Minos, na ilha de Creta, local identificado com um mítico labirinto projetado por Dédalo e habitado pelo Minotauro. Esta possível origem etimológica é aceita por dicionários e enciclopédias, mas é contestada hoje por filólogos e etimologistas. Segundo Carlos Herrmann, abre aspas, na época da construção do palácio, o machado duplo era chamado peleque e não labres, o que parece desarticular aquela teoria, fecha aspas. Com efeito, prossegue o autor, estudiosos como Isidoro de Sevilha derivam a palavra labirinto de labor, que significa trabalho, e intus, lugar fechado, formando o termo grego labirintus, de onde provém o latino labirintus, com no final. Assim, a palavra teria o sentido de trabalho para sair, se o labirinto é uma prisão, ou trabalho para entrar, se o labirinto é uma proteção para um tesouro. No primeiro caso, o centro dessa alegoria geométrica abriga um monstro, como o Minotauro. No segundo, é uma via para a vivência do sagrado, como ocorre na arquitetura simbólica do cristianismo.
Conforme demonstram as descobertas arqueológicas, as origens do labirinto remontam a cultos religiosos realizados em grutas no período paleolítico, com manifestações posteriores no Egito, Grécia, Roma, Oriente e Europa cristã. Formas labirínticas foram encontradas na base de algumas pirâmides egípcias, na Acrópole, no Teatro de Atenas, no túmulo de Augusto, em Roma. Os labirintos europeus eram circulares, quadrados, poligonais ou cruciformes, e construídos em pedra, madeira ou ainda inseridos nos jardins, na forma de labirintos vegetais, como o construído em Nuremberg em 1676. Em filmes como O Iluminado, por exemplo, ou o Decameron, de Pasolini, vocês encontram cenas em que aparecem labirintos vegetais. Gustav Holck cita um curioso labirinto óptico, projetado por Leonardo da Vinci, formado por uma câmara octogonal, cujas paredes seriam todas revestidas por espelhos. Com sua teia de percursos intrincados que provocam desorientação ou terror no peregrino que se dispõe a atravessá-lo, o labirinto representa a confusão da alma imersa no mundo profano, e também a jornada cuja meta é a conquista espiritual. O labirinto, afirma Anna Hatterley, abre aspas, era a forma ideal para representar simbolicamente os perigos e as dificuldades de percurso que se deparam ao peregrino, que tenta atingir a Jerusalém Celeste, a cidade de Deus, ou seja, a união com Cristo. Fecha aspas. Nesse aspecto, o labirinto, como representação geométrica de um caminho espiritual até a iluminação, pode ser comparado aos yantras hindus e às mandalas do budismo tibetano. Essa metáfora arquitetônica buscava, abre aspas de novo, proporcionar simbolicamente ao homem um confronto consigo próprio, através de um combate-percurso cujo objetivo é destruir o mal, se no centro estiver um monstro, ou alcançar a salvação, se no centro estiver a igreja. Fecha aspas. Citação da Anna Hatterley. Neste sentido, abre aspas de novo, é uma via iniciática de transmutação da consciência, fecha aspas, conforme diz o estudioso português Lima de Freitas. Podemos pensar essa transmutação da consciência como uma forma de alquimia. E nos labirintos poéticos do barroco português, é muito frequente a inclusão de símbolos esotéricos, rosacruzes, astrológicos, alquímicos, ou de outras tendências esotéricas. Bem, os primeiros labirintos construídos pelas civilizações agrárias
em forma de espiral eram unicursivos, diz Freitas, permitindo, abre aspas, um só percurso, sempre curvo, conduzindo fatalmente ao centro. As dificuldades de percurso ou do jogo labiríntico, recordemos que os jogos possuem origem divinatória ou sagrada. Essas dificuldades residem nos obstáculos, encontros perigosos, provas ou enigmas, fecha aspas, que o peregrino deveria vencer. Portanto, os labirintos eram lugares de desorientação, de confusão e também de perigo. Já os labirintos de base quadrangular das civilizações urbanas eram multicursivos. Dois pontos, abre aspas. Novamente, uma citação de Freitas. Cada homem irá fazer a sua escolha no campo indefinido das possibilidades e das virtualidades, fecha aspas, não raro padecendo com, abre aspas, o erro, a perda do sentido, a desorientação, fecha aspas. Em ambos os casos, nos labirintos unicursivos ou multicursivos, a decodificação se faz a partir do centro, que é a questão verdadeiramente crucial da geometria dos labirintos, pois, segundo Freitas, abre aspas, constitui um lugar estático, com S, e estático, com X, ou seja, imóvel e relativo ao êxtase, de morte e ressurreição, de confronto final e de prova última, fecha aspas. Sendo o labirinto uma construção iniciática, visando a transformação do ser humano para a salvação de sua alma, há necessariamente uma morte. A morte do que os budistas ou hindus chamariam de ego e os cristãos chamariam de pecado. E ressurreição, no sentido de libertação, de iluminação, de salvação. Nos labirintos cruciformes, em forma de cruz, ele é o ponto de intersecção entre a linha vertical e a horizontal, englobando, abre aspas, o superior e o inferior, o céu e o inferno, a luz e a sombra, ventre fechado e aberto de todos os mistérios, fecha aspas. A busca ou decifração desse centro fixo orienta todo o percurso da jornada arquetípica e equivale à busca de um sentido na obra literária, em torno do qual se constrói a trama ficcional, imaginativa, com múltiplas peripécias e jogos interpretativos. Se no labirinto arquitetônico estamos falando de um peregrino, no labirinto poético estamos falando de um leitor, embora ele também tenha de fazer essa travessia, essa decifração, essa resolução dos enigmas para atingir o centro do labirinto poético, que é o sentido do texto, no caso do texto visual.
Nos labirintos multicursivos, o aspecto lúdico e profano subverte a linearidade da jornada, oferecendo ao peregrino um amplo leque de trajetos. A univocidade teocrática, ou seja, aquele caminho, aquele caminho mais unívoco mesmo, né? Em que você tem um trajeto mais linear e em cujo centro está representada a divindade, cede vez a uma arquitetura plurívoca, em que há vários caminhos possíveis. No labirinto unívoco, há um único trajeto. No labirinto plurívoco, há diversos trajetos possíveis. E isso aumenta a desorientação e também o caráter lúdico, né? De divertimento, o caráter de jogo. O labirinto deixa de ser apenas um instrumento para a salvação espiritual e passa a ser também um lugar de jogo. Com efeito, o labirinto foi perdendo suas funções religiosas ao longo dos séculos, passando a ser valorizado como passatempo ou elemento decorativo nas vilas romanas ou nos palácios, como é o caso do famoso labirinto de Conímbriga, que nós vamos visualizar agora. Pronto. Este é o exemplo, né, de um labirinto multicursivo, né, plurívoco, com vários trajetos possíveis e com um caráter profano, né, de jogo, de divertimento, não de salvação espiritual. Bem, prosseguindo. A estrutura geométrica perdeu o seu centro, ou sentido simbólico. Dois pontos, abre aspas. Nova citação do Freitas. Uma vez eliminado esse centro mágico, místico, o caráter religioso do percurso dissolve-se, restando apenas o esqueleto racional, ou seja, o seu desenho, que, pela sua complexidade, se torna, então, apenas desafio à inteligência e à perícia. Jogo, fecha aspas. O caráter lúdico da arquitetura labiríntica tem o seu equivalente literário nos textos visuais do barroco português, em que a pluralidade de leituras é obtida pela disposição espacial das palavras e linhas e pelo emprego de recursos, como o emblema, quando a imagem é acompanhada por uma frase, geralmente em latim, como acontecia nos brasões medievais, e hoje mesmo nas bandeiras, né, como a brasileira, aquela lamentável frase ordem e progresso. Além do emblema, havia o acróstico, poesia em que as primeiras letras de cada verso formam, em sentido vertical, um ou mais nomes ou ideias. O anagrama, quando as mesmas letras formam diferentes palavras. A escrita diabólica, texto redigido ao contrário, para ser lido no espelho, e ainda a figuração textual mimética de cálices, crucifixos, mapas celestes ou hieróglifos, como vamos ver agora em mais uma imagem.
Neste poema visual, por exemplo, nós temos uma construção que recorda talvez uma catedral, uma igreja. Muito bem. Prosseguindo. Os labirintos poéticos, como esse gênero passou a ser conhecido, desenvolveram um novo modo de ler os textos, as imagens e tudo o que historicamente se nos oferece como leitura, como diz Anna Hatterley, subvertendo o percurso horizontal da esquerda para a direita, de cima para baixo. Desse processo de subversão e de liberação de energias, continua Anna Hatterley, a visão da escrita saiu revigorada, reanimada, reinventada. Fecha aspas. O labirinto poético demanda não apenas o pensamento, mas, sobretudo, o olhar de quem observa. Dois pontos, aspas. Já não se trata de acompanhar um texto por uma imagem ou vice-versa. Trata-se de produzir um texto que seja simultaneamente texto e imagem, numa só consistência, como acontecera na antiguidade. Fecha aspas. Comentando os textos visuais do poeta latino Públio Optaciano Porfírio, do século IV, que inaugurou no Ocidente a tradição do labirinto, Anna Hatterley diz que nesses poemas, abre aspas, forma, cor, metro, signos constituem um tecido de relações tão interdependentes quanto vitais para a construção global do texto, que, através da comunicação icônica, é concebido para funcionar a partir de um primeiro impacto visual. Fecha aspas. Esta definição poderia ser aplicada a um poema de 1743, como o soneto acróstico esférico de Frei Francisco da Cunha, dedicado à rainha Maria Teresa da Áustria, cujo nome determina a composição e a colocação dos versos. Vamos ver este poema. Pronto. Neste labirinto, o centro é ocupado pela letra A maiúscula, e à sua volta são dispostos, de maneira circular, formas visuais, palavras e frases compostas a partir das letras do nome da soberana, que devem ser lidos da circunferência para o centro, num processo que incorpora o movimento rotatório ao ato de leitura. Deixa eu só localizar aqui que eu perdi o texto. A fusão híbrida de texto e imagem e a diversidade de vias interpretativas que verificamos nos textos visuais barrocos já se encontravam na escrita hieroglífica egípcia, nos pictogramas sumérios, nos ideogramas orientais, nos labirintos poéticos de Porfírio, nas composições renascentistas. Mas é no período barroco que alcançariam seu fulgor maior, quando, segundo Afonso Ávila, a forma artística, dois pontos aspas, se abre
em indeterminação de limites e imprecisão de contornos, apelando para os recursos da impressão sensorial, não desejando apenas conter a informação estética. Fecha aspas. Para obter esse efeito encantatório, diz Afonso Ávila, o poeta barroco adotou abre aspas, processo lúdico de encadeamento, seja de formas plásticas, seja de palavras, fecha aspas. O caráter altamente sensorial do labirinto poético está presente não apenas em sua configuração visual, mas também na estrutura sonora. A repetição de uma frase, palavra, ou mesmo de um fonema, era um elemento altamente significativo, reinserindo-se, pelo menos em parte, na categoria dos mantras, das ladainhas, das litanias e de outras formas de oração encantatória, conforme escreve Anna Hatterley. A forte sugestão sonora e visual dos labirintos poéticos relacionava-se com uma visão mágica do mundo, resultante da, abre aspas, fusão do paganismo, do cabalismo e do hermetismo em geral, que estão na base de um complexo sincretismo filosófico e estético, fecha aspas. Tendência cultural heterodoxa que atravessou a Idade Média e o Renascimento, para desembarcar na cultura miscigenada do Barroco, em que convivem a ascese mística da fé católica, a herança de antigas heresias e religiões pagãs e a luxúria das formas de representação estética. A visão mágica do mundo é traduzida no labirinto poético pelo simbolismo místico de sons, letras, números, formas geométricas, de onde podem ser extraídos níveis de significação neles ocultos e sobrepostos, quer a sua intenção seja mágica, mística, laudatória ou simplesmente lúdica. Os labirintos, portanto, diz Anna Hatterley, são adivinhas, textos codificados para serem decifrados por um destinatário, contendo uma mensagem particular, independentemente da língua ou do sistema de línguas neles usados, e qualquer que seja o tipo de mensagem transmitida. Nós já vamos ver mais alguns exemplos de labirintos poéticos. Nos labirintos poéticos, as leituras podem ser feitas de baixo para cima, na diagonal, ou ainda de modo similar ao movimento do cavalo no jogo de xadrez, permitindo assustadoras cifras de decodificação que ultrapassam 14.000 combinações. A construção do labirinto poético, porém, não é arbitrária. Ela obedece a, abre aspas, um conjunto de regras fixas que devem ser conhecidas tanto do autor como do leitor, numa cumplicidade de referências culturais, a fim de que esse possa decifrar, além da mensagem fornecida pelas palavras do texto, a mensagem implícita na correlação existente entre texto e estrutura,
onde a profunda mensagem simbólica reside. Outro elemento importante na construção do labirinto é o recurso ao anagrama. Anna Hatterley define o anagrama como, abre aspas, a comutação das letras de uma palavra ou palavras de uma frase de modo a, por novo arranjo, se formar ou se formarem diferentes formas. Perdão, deixa eu ler de novo. A comutação das letras de uma palavra ou palavras de uma frase, de modo a, por novos arranjos, se formarem outras diferentes das primeiras, sem que seja, portanto, necessário respeitar a ordem da sua colocação original. Um exemplo de anagrama citado pela autora é a frase latina Ave Maria gratia plena Dominus tecum, que se transforma em outra, Virgo serena pia munda et immaculata. A técnica do anagrama foi utilizada em diversas obras literárias do Barroco, como o Jardim Anagramático de Divinas Flores Lusitanas, espanholas e latinas, de Alonso de Alcalá e Herrera, que contém 686 anagramas, em prosa e verso, em geral de caráter laudatório, ou seja, bajulatório. Eu vou mostrar mais 2 poemas labirínticos para vocês. Deixa só eu abrir os arquivos. Então, composições como o anagrama aritmético, que eu vou mostrar agora. Composições como o anagrama aritmético ou o anagrama ortográfico, que eu vou mostrar agora, e que é de autoria desconhecida, chamam a atenção pelo modo como as palavras, letras, números e figuras são ordenados. Bem, mas já falamos bastante, vamos ver agora mais alguns exemplos de labirintos poéticos. Deixa eu abrir mais alguns arquivos. Pronto. Então, vamos ver mais um poema construído na forma de um altar, como se essa primeira estrofe, né, horizontal, fosse a parte superior do altar, né? A coluna vertical fosse a própria coluna de sustentação, e a terceira estrofe fosse a base, né, do altar. Esse tipo de poesia também foi praticado pelos poetas metafísicos ingleses. Conforme nós vimos na aula anterior, a poesia metafísica foi o equivalente protestante do barroco católico da Península Ibérica. E aqui nós temos, né, um outro labirinto poético, que pela sua geometria inusitada, lembra bastante o movimento da poesia concreta. Curiosamente, numa visita que eu fiz a Augusto de Campos, há alguns anos, eu perguntei a ele o que ele achava dos labirintos poéticos. E ele me respondeu
que não tinha interesse nenhum por esse tipo de poesia. Eu fiquei bastante surpreso e perguntei por quê. E ele me respondeu, porque o conteúdo dessa poesia não me interessa. É engraçado dizer isso, porque, em geral, a poesia concreta é acusada de não ter conteúdo, né? O que é um ledo e ivo engano. Os poetas concretos colocaram a construção formal em primeiro plano, o que não significava criar uma poesia abstrata, uma poesia sem sentido. Ao contrário, a poesia concreta consegue multiplicar as rotas de leitura numa semelhança, né, com os labirintos, e também comunicar um número muito maior de informações usando poucas palavras. Então, exatamente o contrário de uma poesia sem conteúdo ou de conteúdo pouco significativo. Bem, na próxima semana, passaremos do barroco ao arcadismo e estudaremos a poesia de Bocage. Boa tarde a todos e a todas e até a próxima semana.